Irmãos, antes de nós começarmos a nossa série especificamente, queria trazer aqui uma palavra de agradecimento. Até comuniquei ao pastor sobre isso. Como os irmãos sabem, né, eu estava fazendo um seminário, porque finalizei, né, graças a Deus. Pela graça e misericórdia do Senhor, apresentei meu TCC ano passado, no início de dezembro, e aí finalizei todas as disciplinas. E eu sou muito grato aos irmãos, extremamente grato, porque, primeiramente, os irmãos contribuíram, fizeram parte de toda a minha jornada nesse seminário, de toda a minha jornada de conhecimento. Os irmãos sempre estiveram comigo, né? Eu sempre pude contar com a ajuda e com o apoio dos irmãos, então eu sou verdadeiramente grato e extremamente grato aos irmãos que estiveram orando por mim, que estiveram contribuindo, estiveram comigo nessa jornada. E eu até cheguei a comunicar ao pastor que o meu sentimento hoje é de devolver um pouco para os irmãos, um pouco desse conhecimento que eu adquiri. Então, hoje, assim, o meu maior sentimento é literalmente estar com os irmãos, sempre podendo auxiliar e devolver um pouco daquilo que eu aprendi durante esses anos no seminário. Então, muito obrigado pela vida de cada irmão, muito obrigado pela vida dos irmãos que estiveram orando, muito obrigado pela vida dos irmãos que estiveram comigo durante esse tempo, nessa caminhada. Foi uma caminhada bem longa, bem difícil, mas graças a Deus e pela misericórdia de Deus, eu consegui concluir, e hoje, agora, posso ser chamado de teólogo. Então, agradeço verdadeiramente aos irmãos por isso. E como o pastor tem falado, nós estamos numa série, certo? Essa série ela é relacionada ao livro Vivendo com Propósito. E aí, hoje nós vamos continuar um pouco dessa série. Então, primeiramente, eu vou pedir que os irmãos possam abrir a Bíblia de vocês em Efésios, lá na carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, nós leremos. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Vamos ler todos juntos? Os irmãos têm a versão NVI aí, mas eu vou estar lendo na revista e atualizada, tá bom? Mas os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês também. Diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoração do Filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que nos propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispersação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, que de antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar?
Senhor, te somos gratos, ó Pai. Te somos gratos porque o Senhor opera, ó Deus, no meio do teu povo. O Senhor opera no meio, ó Pai, da tua igreja para nos revelar, ó Deus, a tua salvação, para nos mostrar, ó Deus, nossos pecados e nos redimir, ó Deus, dele e nos tornarmos santos. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu Filho, ó Pai, morreu na cruz e o teu Espírito Santo, ó Pai, confirma, ó Deus, isso em nosso coração de que somos salvos agora por Ti, ó Pai. Muito obrigado porque Tu és o Senhor e Salvador, ó Pai, e somente a Ti pertence a salvação. Obrigado porque o Senhor continua, ó Pai, a operar no meio da Tua igreja, mesmo após 2000 anos a vinda de Cristo. Que o Senhor possa usar a minha vida e que o Senhor possa estar contigo, com a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é interessante quando nós olhamos esse texto, não somente esse texto, mas quando nós começamos a imaginar sobre família, certo? Lembro-me de quando ainda era namorado da Natália, e aí nós sempre sentávamos e conversávamos sobre o futuro, um futuro que iria vir, né, sobre quando nós nos fôssemos casar, quando a gente fosse ter filhos, como é que seria a criação. Então a gente já discutia isso mesmo antes de casarmos, e é muito interessante porque quando casamos, as nossas ideias ainda continuaram similares. Obviamente, durante o casamento sempre tem alguns percalços, né? Isso acontece, isso é natural, mas Deus ele vai tratando, Deus vai operando, e então acontece algo grandioso, a família cresce, né? Se vocês olharem ali, a pequena já está dormindo, graças a Deus, porque hoje pinotou o dia inteiro e não estava querendo dormir, né? Não deixou a mãe dormir, não deixou o pai dormir, mas graças a Deus, porque a família cresceu. E quando nós olhamos para toda essa estrutura, nós vemos que não somente eu e a Natália ficamos felizes quando nós descobrimos que ela estava grávida, porque Deus se alegra quando a sua família cresce. E a gente vai ver um pouco disso, tá bom? Que Deus ele acaba nos chamando a ser parte da família de Deus. E Deus se alegra com isso. Deus fica feliz com isso, quando Ele nos chama a fazer parte da família de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre sermos chamados a fazer parte da família de Deus. Isso é interessante quando nós olhamos para toda a Bíblia, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele chama um povo específico. E aí nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos, obviamente, isso de maneira muito clara, o povo de Israel sendo chamado, mas nós vamos perceber que Deus não só, até no Antigo Testamento, não só chamou o povo de Israel, mas Deus chamou nós, os gentios. Deus, em toda a sua narrativa bíblica, Ele chama outras pessoas. E nós podemos perceber isso em Gênesis 12, verso 3, né, onde Ele fala para Abraão que por meio de vocês todas as famílias da terra serão abençoadas. Então a gente começa a perceber que Deus, Ele queria uma família grande, Deus ele queria uma família bonita, cheia de pessoas. E a gente costuma perceber isso, como eu falei, em toda a narrativa do Antigo Testamento, também em vários outros profetas. Peguei só alguns para a gente não ficar se delongando, como Isaías 42:6, né? Onde ele fala, na parte B, ele vai falar: eu darei ao meu povo, Israel, um símbolo da minha aliança com eles, e você será luz e guia para as nações, falando de todos os outros povos. E abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Então a gente percebe que em todo enredo bíblico, Deus tem um plano desde o início dos tempos, que é um plano redentivo. E ele não é especificamente só para o povo de Israel. Ele não é especificamente só para aquela nação, para aquela etnia em específico, mas para toda a terra, onde todos serão abençoados, onde todos os povos colherão parte dessa bênção que foi destinada a um povo específico, né? Todos os outros povos poderão voltar a enxergar. Nós éramos como cegos que ficávamos andando, tateando, tentando andar e não tropeçar, pedindo a Deus para que não tropeçasse. Mas agora, quando nós vemos a luz, nós voltamos a enxergar. Antes nós éramos presos em nossos pecados, e agora Deus ele vem para nos libertar. Então a gente pode concluir que Deus ele quer uma família muito grande. Deus ele quer uma família
enorme para se chamar de seu. Mas vem a pergunta, né? Por que Deus insiste em chamar pessoas para participar da sua família? Isso é uma pergunta um tanto quanto interessante. Porque Deus, Ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de mim, não precisa de você, Ele não precisa de nada que tem nesse mundo, pois Ele criou todas as coisas. Mas por que Deus insiste em chamar pessoas para participar da sua família? E essa é uma pergunta que ela vem martelando, né, na minha cabeça, mas não só na minha cabeça, mas em alguns teólogos também que surgiram durante a história da igreja, e a gente pode perceber que o principal ponto de Deus insistir em mim, insistir em você, meu irmão, insistir na sua igreja, ela se encontra no próprio caráter de Deus, a Trindade. Aí você fala, a Trindade? Mas por que, Caio? Bem, vamos lá relembrar alguns conceitos. Eu sei que às vezes entender Trindade é um pouco complexo, não é nada fácil, né? Mas quando nós falamos em Trindade, nós estamos falando de um único Deus. Só existe um único Deus, mas que existe, né, subsiste em 3 tipos de pessoas: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, nós temos, esse é o conceito de Trindade. E é interessante quando nós olhamos, calma aí. É interessante quando nós olhamos esse conceito, porque eu estou falando de uma unidade que subsiste em 3 formas distintas. E quando nós olhamos para isso, nós estamos literalmente falando de Deus Pai amando o Deus Filho, e tudo isso sendo intermediado pelo Espírito Santo. E isso é um conceito muito interessante, porque Deus Pai amou o Deus Filho de tal maneira, e um amor tão grande, que esse amor transbordou. E no transbordar desse amor, esse amor foi tão grande, tão incrível, que ao transbordar o universo foi feito. E tudo foi dado para o Filho como um presente maravilhoso e glorioso. E Deus, Ele está fazendo o quê? Deus, Ele está nos convidando a participar desse amor, o amor que o Pai dá para o Filho, por meio do Espírito Santo. E é interessante quando nós olhamos para esse conceito de Trindade, porque muitas pessoas, como eu falei, tentaram entender esse conceito, né? Um pai da igreja, chamado Gregório, ele vai dizer algo muito interessante quando ele fala o seguinte: nem comecei a pensar na unidade e a Trindade já me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade e a unidade toma conta de mim. Esse foi um pai da igreja que viveu há muitos anos atrás. E quando ele fala isso, ele está falando exatamente disso, de tentar entender toda essa complexidade. Mas como é que esses 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são um? E quando ele começa a pensar nisso, ele se enche de grandeza e de esplendor e começa a exaltar isso. E quando ele começa a pensar nisso, Deus Pai amando Deus Filho por meio do Espírito Santo, a unidade em Cristo, agora nós somos um em Cristo com Deus, já começa a tomar conta de nós. E tudo isso, como eu falei sobre Deus quer uma família maior, vem falando que Deus, Ele é único, mas Ele não é solitário. Isso é um ponto extremamente importante. Deus é nós temos um único Deus, mas Ele não é só. Deus na eternidade, Ele não precisava de mim, de você, adorando a Ele, não precisava que os anjos o adorassem a Ele, pois Ele já tinha Ele em si mesmo. Deus é uma comunidade, irmãos. Deus é uma comunidade de pessoas, onde você tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele não está sozinho, Ele não estava carente ao criar o mundo. Nossa, estou aqui sem fazer nada, o que eu posso fazer agora? Já sei, né? Ele não estava carente, Ele não era solitário, Ele já tinha uma comunidade. E a expressão disso, Ele amou tanto o seu Filho, que Ele deu um mundo, Ele deu um universo, Ele deu as coisas desse mundo para que o Filho dele pudesse reger, como um presente bem dado. E esse presente que Ele deu para o Filho, hoje Ele convida você a olhar para este presente que foi dado para o Filho, Cristo Jesus, a se deleitar sobre isso, a fazer parte dessa família, a perceber esse amor que Deus Filho recebeu do seu Pai. Então, Deus é esse amor
essa doação do Pai para o Filho, Deus doando ao Filho, tudo gerado pelo Espírito Santo. E é interessante quando nós olhamos essa relação, porque eles agem de forma uníssona, eles agem de maneira, uníssona é a melhor palavra, né? Não tenho outra palavra para falar. Eles agem de uma única forma, aonde o Pai fala, o Filho obedece, porque ele ama também o Pai, e o Espírito Santo sempre atuando ali no meio, também obedecendo. E isso é incrível, irmãos, porque o universo ele foi dado, e Deus então está nos convidando a fazer parte dessa dança, a olhar para essa linda dança eterna, do Deus Pai, amando o Deus Filho, e o Espírito Santo regendo isso tudo. Eles estão a nos chamar, venha dançar conosco, venha participar desse amor, venha celebrar essa linda dança na eternidade, e Deus está fazendo isso. E quando nós então olhamos, a gente olha para essa dança, percebe tudo isso, e a gente não pode então falar de uma comunidade cristã sem associar a comunidade divina. Isso é um ponto muito importante. Por isso que nós falamos de família, por isso que nós falamos de igreja. Porque quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de uma comunidade. E quando nós falamos de uma comunidade, nós devemos falar de Deus. E é esse o nosso padrão. E já que é Ele o nosso padrão, nós não estamos falando de egoísmo. Deus, Ele não é egoísta. Deus Filho, Ele poderia simplesmente olhar para o Deus Pai ao descer e falar assim: ah, Jesus, ô Deus, acho que eu vou passar esse cálice. Vai fazer o seguinte, vamos morrer não? Vamos arranjar outra forma? Acho que a gente pode dar um outro jeito, a gente pode fazer um velho jeitinho brasileiro. O Espírito Santo poderia falar: pô, minha função é sempre iluminar a Cristo Jesus nas pessoas. Eu poderia fazer o seguinte, poderia virar o holoforte para mim. Em vez de puxar aqui o holoforte para mim, eu vou... Não, nós não estamos falando de egoísmo, nós estamos falando de um amor solidário, um amor que doa. E esse amor transbordando, que doa, é que nós precisamos olhar dentro disso da igreja. E aí fica a primeira pergunta que sempre eu gosto de fazer: como tem sido o amor que você tem gerenciado pelos seus irmãos? Será que você tem, ao invés de fazer como Espírito Santo, buscar brilhar a mais a luz de Cristo, você tem buscado trazer a glória mais para si? Virar o holoforte só para si? Será que ao invés de fazer a vontade de Deus Pai, como Deus Filho fez, você tem dado aquele jeitinho, buscado outros meios, outros subterfúgios? Isso é importante de se falar, porque nós estamos falando de uma comunidade que ela não é egoísta em si mesma, mas que ela busca amor e doar esse amor. Esse é o ponto principal. E a gente percebe tudo isso, obviamente, no texto de Efésios que nós lemos, e também em Efésios 2. Nós seguimos a carta, nós vamos ver em Efésios 2 algo muito interessante. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos e povo santo e membros da família de Deus. Efésios 2:19. E a gente começa então a perceber, meus irmãos, algo incrível acontecendo aqui. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 1, verso 3. Aqui nós temos um texto da Bíblia que ele fala muito claramente sobre a Trindade, a atuação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, tá bom? E ele vai falar como isso opera no meio de nós. E tudo isso aqui, irmãos, é só a introdução, tá bom? Eu não quis falar, mas é a introdução, para que a gente possa entender o que esse texto está falando, né? Aonde vamos lá, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ponto. Paremos aí por enquanto. Repare que Deus, ele amou seu Filho Cristo Jesus e deu esse universo para que ele pudesse reger. E quando ele faz isso, Deus, ainda assim, ele não é egoísta.
Ele poderia deixar tudo isso para o seu filho Jesus, somente ali para ele. Mas ele resolve nos amar de uma tal maneira que nos entrega Cristo Jesus. E isso é incrível, porque quando nós olhamos, nós percebemos que Deus Pai, mesmo antes da criação do mundo, Ele já planejava isso. Ele já planejava aumentar a família dele. Independente do que você fosse fazer errado, irmão. Independente de você com as suas birras, com as suas intrigas, com o seu egoísmo. Independente do que você fosse fazer, Deus ele já olhava para você e planejava aumentar a sua família. Assim parecido com Mico e com a Natália, que mesmo antes de casarmos, nós pensávamos em casar, já começávamos a pensar em nossos filhos. Quando nós tivermos nossos filhos, né? Quando eu falei assim, amor, quando nós tivermos nossos 7 filhos, a gente pode fazer algo bem simples assim, 7 filhos, né? Fácil de cuidar. O primeiro veio, ainda continua seguindo com o plano. O primeiro é boazinha, então vamos tocando com o plano, né? Enquanto está dando certo, vamos tocando com o plano. Então, Deus ele olhou e ele poderia simplesmente parar e pensar, eu já tenho um, tá bom, né? Vamos parar aqui no primeiro. Eu sei que às vezes a gente olha assim e fala, rapaz, o trabalho que esse menino me dá. Né? Mas a vontade de Deus, irmãos, é ter a casa cheia, é ter a família cheia, cheia de pessoas, independente do trabalho que este filho dá. E aí fica a primeira orientação para quem é pai. Pai, independente de seu filho dar trabalho ou não, independente daquilo que ele faça, que às vezes pode ser complicado, Deus ele não desistiu de mim e de você, independente do seu trabalho. Não desista. Não desista se o seu filho dá trabalho, se o seu filho faz birra, se o seu filho não te escuta. Não desista. Deus não desistiu de nós. Ele quis mesmo assim, mesmo você, com a sua dureza, às vezes você sendo duro, mais duro do que osso, assim, de roer, mas Deus não desistiu de você. E aí nós percebemos que mesmo tendo todo o trabalho do mundo que você daria, antes de criar o mundo, Deus pensou em você. Mesmo antes de olhar para o falso e falar, rapaz, esse falso não se converte de jeito nenhum. Esse falso me dá trabalho, de um jeito que não está escrito. E mesmo assim, Deus ele pensou e ele amou, não só o Fausto, mas a cada um de nós. Amou a mim, amou a você. E ele fez isso, irmãos, lá no verso 4, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis no amor dele. Então, tudo isso faz parte de que Deus ele quer uma família, mas não simplesmente uma família grande, cheia, mas ele quer uma família perfeita. Deus ele quer uma família perfeita. E aí, o negócio começa a ficar sério, porque você olha e fala, rapaz, eu não sou perfeito, está faltando, né? Está faltando aqui um pouco. Não sei de vocês, mas de minha parte, falta muito. E Deus, mesmo nas nossas imperfeições, Ele nos amou, Ele nos chamou. E Ele fez algo incrível, que é a adoção. Eu falo algo incrível porque quando geralmente se conversa em nosso meio sobre adotar, todo mundo fica, rapaz, adotar. E aí então, esses dias a gente estava, eu e a Natália, nós temos um desejo, uma leve pretensão, para a ideia de adotar. Nós queremos, além dos 7, que eu quero, de forma natural, quero adotar mais alguns, mais uns 3, fechando 10, acho que está bom, né? 10, né, amor? 10, acho que está bom. E nós pretendemos adotar de fato. E eu conversando com uns amigos nossos, e eles falaram, rapaz, você tem certeza? E aí eu falei algo interessante sobre adotar, e ele falou, pô, acho que, né, acho até interessante quem quer, mas, né, eu prefiro não. E aí, quando eu acabei comentando para ele que ainda queria adotar mais velho, assim, quando os meninos estivessem mais velhos, lá para 8, acima de 8 anos, né? Aí a pessoa falou, rapaz, você tem certeza que menino vai vir daquele jeito, né? Assim. E, de fato, irmãos, às vezes nós criamos imagens na nossa cabeça, planejamos, nós imaginamos uma coisa e vem outra. Até nos nossos filhos, a gente imagina uma coisa e vem outra, né? Eu imaginei que viria a minha cara. Atualmente, está vindo a cara da mãe. Não estou gostando, mas está indo. Nós fomos adotados, irmãos.
adotados por meio da obra de Jesus Cristo. Nós não somos filhos de Deus, mas Deus, ele resolve nos adotar e fazer parte dessa família. E é interessante, até quando nós olhamos em termos de jurisdição, quando um filho é adotado, e assina todos os papéis e está lá adotado, ele tem os mesmos direitos de um filho que é consanguíneo, os mesmos direitos. E isso indica que nós também temos os mesmos direitos do Filho de Deus. E aí você pensa, então nós estaremos com nosso irmão Jesus Cristo e nós também seremos filhos de Deus, e Deus vai nos tratar da mesma forma que trata ao seu Filho Jesus. Da mesma forma, irmãos. E isso é interessante quando nós olhamos, porque a obra de Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos desfrutar desse amor. Então agora nós somos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. E essa adoção, ela veio para ser completa, ela veio para ser plena, ela veio para ser total. Então, Deus, ele não está fazendo um plano pela metade, ele não quer encher a família dele simplesmente para encher, mas ele quer filhos santos, irrepreensíveis, que se pareçam com o irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele quer realmente filhos verdadeiramente, aqueles que são adotados e agora vão ser parecidos com o Pai, vão ser parecidos com Deus Pai. Eles vão procurar a cada dia mais conhecer Ele, ser igual a Ele, ser santos e irrepreensíveis. E isso nos mostra que Deus, ele tem uma eterna sabedoria, e nós vemos isso porque mesmo nas nossas imperfeições, mesmo quando nós tentamos ser parecidos com Jesus Cristo, nós falhamos, nós erramos, e aí então vem a redenção que nós temos através de Cristo Jesus. Nós vemos lá no verso 7, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então nós percebemos que agora nós somos remidos dos nossos pecados. Então tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente, não importa se nós viemos com marcas, não importa se nós já temos várias marcas da onde nós vivíamos antes de sermos adotados, não importa se você tinha uns péssimos pais, péssimas mães, se você convivia em um ambiente inadequado, não importa tudo isso. Agora Deus, ele vai fazer um trabalho completo em nossas vidas, de maneira não somente a aumentar, mas redimir o seu povo, olhar para a sua igreja e redimir ela através do sangue de Jesus Cristo. E aonde ele, ao derramar o sangue de Jesus Cristo sobre a sua igreja, nós vamos ver agora o mundo de outra forma. Nós vamos começar a entender as coisas de outra forma. Se antes eu era egoísta, eu procurava só fazer as minhas vontades. Antes eu olhava para as outras pessoas e pensava, rapaz, tem pouca balinha, o irmão está entregando balinha ali, se eu não for lá pegar primeiro, a balinha vai acabar. Antes eu pensava, rapaz, se eu não descer logo quando a equipe estiver tocando a última música assim, se eu não descer logo e for lá e pegar logo, o lanche vai acabar. Antes nós pensávamos dessa forma, agora a partir de Cristo, nós vamos pensar de uma outra forma. Agora, eu não vou pensar somente em mim, somente na minha vida, mas eu vou olhar para Deus, fazendo a obra em Jesus Cristo obedecendo ao seu Pai, e o Espírito Santo sempre atuando nesse meio, e eu vou olha como eles agem de uma única forma, de uma forma uníssona. E agora, a partir disso, eu vou começar a olhar, não só para a minha vontade, mas para o meu irmão que está ao meu lado, para a pessoa que às vezes senta na frente, para aquele irmão que está cabisbaixo. Eu vou começar a pensar nas outras coisas. Antes, se nós pensávamos como o velho homem, que nós olhávamos para todo esse egoísmo que tinha, eu não vou pensar mais dessa forma. Eu vou começar a ser redimido. E Deus começa a tirar isso de mim, para que eu possa mais ser parecido com a família de Deus. E sendo mais parecido com a família de Deus, eu vou começar a ser mais parecido com Deus. Então Deus começa
a atuar na sua igreja e a derramar sobre nós um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus, como nós acabamos de cantar. E todo esse fruto deste novo coração, nós vamos começar então ao quê? A declarar a paz de Cristo ao nosso irmão, a abençoar o nosso irmão. E vamos começar a olhar como é preciosa essa comunhão. Então nós vamos começar a olhar agora não de maneira individual, mas como nós agimos como um corpo. Assim, eu esqueci agora a letra da música. Assim bem ajustados, totalmente ligados. Muito obrigado, muito obrigado. Então, nós vamos começar a perceber que temos uma nova sabedoria em nosso meio, que nós temos agora um novo ensino no nosso meio. Nós vamos começar então a convergir nele para Cristo. E isso é muito interessante, irmãos, porque toda essa obra feita no meio da igreja, toda essa obra que ele vem falando aqui em Efésios, que isso vem sempre o Espírito Santo confirmando isso em nosso coração, como diz o verso 13, a gente vai começar então a entender de fato qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos então e vamos começar a perceber essa boa e perfeita vontade. E afinal, qual é a vontade de Cristo Jesus? Pode voltar para o slide, já foi. Já foi. E aí a gente começa a se perguntar, qual é a vontade de Cristo Jesus? Então, qual é essa vontade que ele fala aqui? Eu tinha separado aqui, calma aí, irmãos. Verso 9, desvendando-se os mistérios da segunda vontade e o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual é a vontade, então, de Cristo Jesus? Entramos agora, então, no nosso segundo ponto. Essa vontade, irmãos, que Jesus Cristo ele vai gerar na sua igreja, ela é muito clara, principalmente não só por meio da teologia, mas ela gera o que nós chamamos de ortopraxia. O que é isso? É um efeito prático dentro da igreja. Então a igreja, ela olha para essa verdade, a verdade da Bíblia, e começa a gerar um efeito prático dentro da igreja. E a carta aos Efésios, ela sempre vai falar muito sobre essa unidade da fé, e a gente vai ver agora em Efésios 4, vamos todos agora lá para Efésios 4. Efésios capítulo 4, ela vai falar exatamente o que essa vontade de Jesus Cristo vai gerar em nós. Capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Só até aí. Então, é muito interessante quando nós olhamos, porque todo esse efeito prático que a Trindade revela-se a nós, isso gera algo na sua igreja. Qual é esse algo que gera? Gera uma unidade da fé. Ela gera uma unidade. E algo interessante que a gente precisa sempre lembrar, unidade não quer dizer uniformidade, tá bom? O que isso quer dizer? Que nós todos temos uma só fé, um só batismo, como nós acabamos de ler aqui, né? Todos nós cremos em Jesus Cristo, Deus Pai, como Senhor e Salvador e Redentor da sua igreja, mas isso não quer dizer que todos vão pensar ou que todos vão agir da mesma forma, certo? A sua igreja, ela é diversa, e lembra-se, Deus, Ele é uma comunidade, Ele é a própria diversidade.
Então, se Deus ele é diverso, nós quando expressamos a nossa diversidade, nós estamos louvando a Deus. Tem irmão que vai adorar a Deus assim, cantando, e o seu coração vai estar grato, vai estar cheio e está tudo bem. Tem irmão que vai adorar a Deus levantando a mão e gritando, e está tudo bem. Tem irmão que vai adorar a Deus de maneiras diversas, e está tudo bem. Por quê? Porque isso é a unidade da fé, todos acreditando e louvando a Deus, mas cada um com a sua particularidade. Nós temos Deus Pai, que Ele faz uma ação, Deus Filho faz outra ação, e o Deus Espírito Santo faz outra, cada um com a sua particularidade. Quando nós expressamos essa diversidade no meio da igreja, nós estamos louvando a Deus, nós estamos mostrando que nós estamos olhando para Deus e falando, Deus, o Senhor, expressa-se no meio de uma unidade, mas Ele também é diverso, e nós também somos assim. Então, nós também teremos essa diversidade. Então, quando nós olhamos para isso, a gente pode falar assim, poxa, eu não curto muito o Caio pregando, ele é meio chato e tal, e não fala tão bem assim, e está tudo bem, é isso. Às vezes você pode olhar e falar, eu gosto do pastor, né? O pastor, primeiro que ele fala bem, se veste bem, é um cara bonito, inteligente. Para dizer que eu não falei bem de você. Então, quando nós mostramos essa diversidade, nós estamos literalmente exaltando a Deus, mostrando que o Deus Trino também se revela no meio da igreja, por meio da sua diversidade, por meio de cada pessoa e na sua individualidade, cada um com seus gostos, com as suas ideias, com seu jeito diferente, com as suas expressões diferentes, e isso é muito importante. Outra coisa que isso gera em nós é uma humildade e mansidão. Como nós podemos olhar, e paciência, né? No verso 2, lá de Efésios, ele vai dizer o seguinte, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é muito importante, irmãos, porque, lembre-se, Deus, eu não coloquei aqui, mas acabei de lembrar, em Filipenses ele fala que Jesus Cristo, ele não se achou sendo igual, ele não é, coloca aí, Emily, Filipenses 2, para a gente não falar besteira, coloca aí Filipenses 2, devia ter colocado no slide, mas não coloquei. Filipenses 2, Emily, é a partir do verso 5. Seja o mesmo modo de pensar de vocês, seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não se considerou ser igual a Deus, como não se considerou igual com Deus, era algo que deveria ser usando como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Tá bom por aí? Então, irmãos, quando nós falamos de humildade, nós devemos exatamente olhar para como Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo era Deus, mas mesmo assim, Ele se humilhou, Ele tirou a sua glória e se fez como ser humano. Ele poderia muito bem falar, rapaz, vou me tornar essa ralé nada, esse povo aí só faz coisa errada, só xinga, só bate, ainda vai me matar, você está doido que eu vou lá, né, sair do meu estado de exaltação de Deus para ficar igual ser humano? Lá eu vou sentir fome, eu vou sentir dor, eu vou ter que andar, eu vou ter que pedir para minha mãe limpar meu xixi, meu cocô. Esse negócio, né, não dá certo não, né? Eu vou ter que pedir ajuda para andar, quando eu cair eu vou me machucar. Não. Então, dessa forma, a gente tem que primeiro agir igual a Jesus Cristo. E aí, quando nós falamos de humildade, é algo que sempre dói o nosso ego. Às vezes, a gente faz alguma coisa na igreja, aí ninguém repara, nossa, fulano nem reparou, ou fui lá, fiz isso, fiz aquilo, ele nem pediu, eu fui lá e eu fiz. Repare que, como os termos estão invertidos, isso não é humildade. Você não está querendo simplesmente ir lá e fazer por amor, mas você estava procurando uma glória, que alguém olhe, para que alguém te recompense. Nossa, você viu? Cantei,
O pessoal ainda ficou olhando com cara assim, tal. Isso não é ser humilde. E quando nós falamos então de mansidão, aí que o negócio às vezes começa a ficar pior, porque tem gente que às vezes cai uma agulha, já faz aquela tempestade em copo d'água. Você viu o jeito que o meu irmão me olhou? Como eu não deixo barato, fui lá e fiz pior. Não é? Não é? Então tem irmão que ele olha assim, e aí não existe mansidão, ele não tem olhado para Cristo e tem pensado em mansidão. Geralmente a pessoa fala, você viu o jeito que aquele me olhou? Fui lá e logo já resolvi as coisas logo, já comecei a brigar. E tem gente que qualquer coisa, isso acontece. E às vezes não acontece no meio da igreja porque a gente não tem muito contato. Mas na hora que a gente começa a ter contato com o irmão, a gente começa a ver as falhas, né? Vai perguntar para o cônjuge. A Natália vai falar que eu sou um santo, porque, né? Ela sabe que a exposição dela aqui é santo. Santo Caio, como ela diz. Então, quando você convive com o seu próximo, você começa a ver essas falhas. E isso é interessante porque não é essa a ideia. Deus, Ele quer uma família grande. Deus, Ele quer uma família cheia, mas ela quer uma família santa e irrepreensível. Deus, Ele quer que você tenha paciência. Paciência também é algo que às vezes a gente vai perdendo, né? Principalmente com aquele que a gente convive mais próximo. Lá vem a Natália pedir água de novo. É complicado, né? Lá vem aí a Emily, já encheu meu saco, me ligando. Então, assim, a paciência é algo que a gente vai perdendo. E aí, quando a gente olha, ele fala que é para a gente suportar uns aos outros em amor. E eu gosto sempre de falar que essa ideia de suporte é você dar pezinho, é você literalmente ajudar o irmão. Não é tipo, não, eu suporto o meu irmão, ele lá e eu aqui, a gente se suporta em amor. Meu irmão, se você é da mesma família, como é que você é da mesma família e você não conversa com a pessoa que você chama de irmão? Se você é da família de Deus, como é que no céu, na eternidade, você não vai estar em comunhão com essa pessoa? Deus não vai fazer um lugar para lá, não, meus filhos, por favor. Mara, sente aqui. Pastor, sente desse lado, porque é melhor deixar eles dois longe. Não é isso que Deus planeja para nós como igreja. Então a ideia é você suportar no amor, é você ajudar, você dar o suporte necessário para o que for. Se ele estiver precisando de ajuda, você ajuda ele. Se ele estiver precisando ser carregado, você carregue ele. Então é essa a ideia que Deus está falando. Então Deus quer que a sua família faça isso um pelos outros, esforçando-vos diligentemente, Efésios 4, verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui nós temos um outro ponto. Unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós olhamos para toda essa unidade, a ideia é que a igreja ela deve ser uma só, como Deus é um só. Lembrando, Deus ele é diverso, ele é uma comunidade, então nós precisamos também mostrar a nossa diversidade, mas nós sermos um só Espírito, ou seja, com uma só missão, com um só propósito, com um só objetivo, glorificar a Deus, exaltar a Deus e fazer o seu nome grande conhecido por toda a terra. Essa é a missão da igreja, e Ele quer que a sua família carregue essa missão agora. Ele quer que a sua família, agora grande, cheia, leve essa missão. Então, a ideia é que agora a família de Deus, quanto mais cheia, mais pessoas falarão desse amor. Quando eu e a Natália, nós combinamos em ter os nossos 10 filhos, é para que... os 10 filhos, não falam não, não reclamam não. Quando nós combinamos em ter esses filhos, é para que tudo isso, irmãos, o nome de Deus seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado. Então nós precisamos agir de maneira em conformidade. E isso é muito interessante, porque quando nós falamos nesse unidade do Espírito e no vínculo da paz, é que primeiro que a sua igreja precisa ter paz. A sua igreja não pode haver guerras, a sua igreja não pode haver intrigas. Então nós precisamos olhar para o nosso irmão e perdoar. Perdoe,
Se o irmão te fez algo, deixa eu te falar, igreja é lugar de gente pecadora, alguém vai te machucar, alguém vai errar com você, eu estou te garantindo, alguém vai errar com o irmão, assim como você também vai errar com o irmão, e é nessa hora que você vai olhar como Deus te olhou, e assim como Deus perdoa a nós, nós vamos olhar e perdoar esse irmão, e nós vamos agir de uma só forma. E é muito interessante quando nós falamos sobre essa unidade no Espírito, porque existe o chamado credo apostólico. Credo apostólico é um compilado, um conciso, assim, onde os pais da igreja juntaram isso para que a igreja ela pudesse se reconhecer de uma única forma. O credo apostólico, eu coloquei aí, ele diz o seguinte, os irmãos podem me acompanhar: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Essa não é a Igreja Universal, aquela placa, mas a Igreja, né, mundial, também não é a placa, a Igreja Mundial, mas, enfim, os irmãos entenderam, né? A igreja que está espalhada por toda a terra. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E é isso que a igreja acredita. Se você for aqui, às vezes, na Ásia, na África, na Oceania, em qualquer outro continente, a igreja ela vai acreditar nisso. E é isso que nós estamos falando de unidade do Espírito. Não importa se eu estou aqui numa igreja batista ou em outra igreja, mas o importante é que nós sejamos um. O importante é que nós, a igreja batista, sejamos um, para que o mundo, ao olhar, ele veja a expressão de Deus, para que ele olhe e fale como toda essa comunidade, mesmo com tantas pessoas diferentes, mesmo com tantas pessoas distintas, são parecidos com Deus Pai, com Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então não importa se você vai divergir com seus irmãos, não importa se você olha para o Fausto e fala, o Fausto é baixo e eu gosto de alto. Não importa se você olha para o irmão e fala, aquele ali é amilenista, e o outro é pós-milenista. Não importa se você acredita, se você olha para o irmão e fala, não, aquele ali acredita no dom de línguas, aquele ali não. Irmãos, esses são assuntos secundários. O importante é que a igreja esteja unida e junta, ela toda junta, caminhe para evangelizar todo o planeta Terra e convidar mais filhos a participar desse grande banquete, a participar dessa grande festa que é ser a família de Deus. Então, isso é ser igreja. Isso é a igreja de Jesus Cristo. É quando nós somos chamados a ser filhos de Deus e nós somos totalmente transformados. E é onde eu posso atuar na vida do meu irmão e o irmão pode atuar na minha vida. E isso é muito interessante porque a igreja é isso, é eu precisar do irmão e o irmão precisar de mim. Como nós acabamos de cantar, é eu poder olhar para a vida do meu irmão e mesmo que às vezes ele esteja errado, eu posso exortar a vida do meu irmão, aconselhar e o ajudá-lo a levantar, e o meu irmão pode exortar a minha vida, me aconselhar e me ajudar. Então, olha só que bênção, igreja é esse local onde você pode ser um canal de bênção na vida do seu irmão, onde você pode exortar o irmão, você pode aconselhar o irmão, e também o irmão pode ser um canal de bênção na sua vida, e te mostrar os seus erros, te exortar, te ajudar, te aconselhar. Só que geralmente quando a gente vai exortar o irmão, a pessoa já não gosta muito, né? Ô meu irmão, isso daí que você está fazendo, aquele lá vem o chato, lá vem a pessoa que quer pagar de santão. A gente já começa a falar assim, quer pagar de santão. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando, irmãos.
A palavra de Deus fala para ser mansos e humildes, para a gente ajudar o nosso irmão, suportar o nosso irmão em amor, é você ser aquele suporte ao ponto de levantar. Se seu irmão caiu, ajude-o a levantar, e é fazer isso. Igreja, irmão, é esse lugar. A igreja não é simplesmente um lugar para frequentar, um clube social, não é isso. A igreja é uma família, é um local para pertencer. Isso é ser igreja. É um local onde você vai na sua família e você tem aquele almoço de domingo farto. Vai na casa, né, da mãe, agora eu vou na casa da minha mãe, né, quero comer aquela comida de mãe, comer assim, e todo mundo lá, todos assentados à mesa, conversando, brincando. Isso é ser igreja, irmão, é ser família. É onde às vezes vem o seu irmão e dá aquele puxão de orelha e fala: ei, isso aí está errado. A igreja é esse lugar de pertencimento. E, irmão, se alguém está puxando a sua orelha, se está tentando te exortar, não fique triste, não fique com raiva e nem desanimado. É porque esse irmão te ama. Isso demonstra amor. Afinal, qual é o pai, como dizem Hebreus, que não disciplina o seu filho? Se eu for deixar a Pedra fazer o que ela quiser, aí eu estou no sal. Aí é eu que estou no sal. Eu estou literalmente criando um monstro. Então, isso é ser igreja. É um local onde as pessoas vão te aconselhar. Igreja tem que ser esse lugar, irmãos. Esse lugar de esperança do mundo, para que o mundo, então, possa ter um pouco de alegria. E ele só vai ter alegria olhando para essa família chamada igreja. Então, quando nós falamos de igreja, e às vezes eu vejo algumas pessoas falando: eu não preciso de igreja, eu posso adorar a Deus na minha casa, de fato, mas na igreja você pode ter esse local, e é de fato na igreja que você vai ser mais parecido com Cristo. Isso só mostra que é dentro da igreja que você vai literalmente expressar esse caráter trinitário de Deus, de você ter essa comunidade diversa, e todos expressando em uma única voz, dizendo que Deus, Ele é santo, como nós acabamos de cantar aqui. Esse é o local, irmãos, e é esse local que tem que espalhar para o mundo, que Deus está chamando novas pessoas para fazer parte da sua família. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer parte dessa família. Essa família maravilhosa, ó Deus. Essa família de Deus. Hoje, nós somos chamados de teus filhos porque o Senhor um dia nos adotou. O Senhor um dia nos amou e o Senhor um dia, ó Pai, nos enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor fez isso pela tua igreja, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a amar esse lugar, ó Pai, a amar o teu povo, a agir, ó Deus, de maneira que o teu nome seja glorificado e exaltado. Então que a tua igreja, ó Pai, possa agir de maneira única, Deus, com uma única voz, declarando que crê em Deus Pai e no teu Filho Jesus, ó Deus, que morreu e padeceu, ó Deus, mas que ressurgiu ao terceiro dia e veio para redimir a tua igreja, ó Pai, e no teu Espírito Santo, ó Pai, que continua atuando por meio dos dons na tua igreja, para que ela seja santa e irrepreensível. Nos torna, ó Deus, mais parecido com Jesus Cristo, para que sejamos mais parecidos contigo, e que o mundo, ó Pai, possa olhar e ver, ó Pai, essa grande família sendo formada, e possa se dobrar os seus joelhos a Ti e declarar que somente há um, ó Pai, nessa terra, o único digno de ser louvado, que é o Senhor.